Então vamos lá, modelo atômico de Rutherford. Então o que eu vou falar para vocês nessa aula de hoje aqui? Eu vou contar para vocês qual foi o experimento de Rutherford, o que ele descobriu, por que ele precisava descobrir aquilo e quais foram as principais contribuições que ele trouxe no nosso entendimento sobre a matéria, né? Que esses modelos atômicos eles falam para a gente do que são feitas as coisas, como que é esse átomo aí, beleza? Todo mundo sabe que tem átomo, mas o que tem nesse átomo, né? E lembrando aqui que uma das críticas que eu sempre faço ao ensino dos modelos atômicos é que geralmente a galera só decora o modelo, modelo do pudim de passas, modelo da bola de bilhar, modelo de Rutherford mesmo. E aí o cara só decora o que é o modelo, que é o que cai no vestibular, mas ele acaba aí por não entender o contexto da época. E você só vai entender a beleza do experimento, a beleza de cada modelo atômico se você conseguir entender o contexto daquela época, porque você consegue perceber por que essa descoberta que a pessoa fez foi importante. Mas o primeiro passo que eu acredito que para você conseguir entender o contexto e conseguir entender a importância é saber o que a gente sabe hoje, porque a gente vai descobrir coisas durante esse histórico, por exemplo, descoberta do elétron, do próton, do nêutron. E se você não sabe que o modelo atual prevê prótons, elétrons e nêutrons, você não faz sentido, né? São simplesmente palavras ao vento aí que você escuta. Então tá aqui um desenho representativo do nosso entendimento atual sobre os átomos, né? Esse é o nosso modelo atômico atual, que a gente entende o que tem. E o que tem aqui, ó? A gente tem um núcleo atômico. Repara que a primeira coisa aqui, ó, que talvez a galera confunda, é que quando você geralmente desenha um átomo, você faz um núcleo grande e aí você faz um orbital assim, ó, em volta, né? Então logo de cara já percebe que esse núcleo atômico aqui, ele é muito menor que o tamanho do átomo. Em média, aí depende do átomo que você está falando, mas em média o núcleo atômico ele é 20.000 vezes menor do que o tamanho do átomo, tá? Então cuidado, esse é o que a gente entende hoje. Nesse núcleo atômico a gente tem dois tipos de partículas. A gente tem prótons e a gente tem nêutrons nesse núcleo atômico. E os elétrons eles ficam aqui fora do núcleo atômico, né? Eles estão na nuvem eletrônica. Repara também que esse modelo de Bohr aqui, que é o que eu desenhei, ele não é mais válido. Esse negócio do elétron está girando aqui, ó, igual se fosse um planeta girando ao redor do Sol. Isso aí já não vale mais, a gente já sabe que não é mais assim. A gente já sabe que o elétron está numa nuvem eletrônica, ele está em todas essas posições aqui ao mesmo tempo, tá? Então, um elétron que ocupa todas as posições ao mesmo tempo, né? Pode ter mais de um elétron, não precisa ser simetricamente esférico, ele pode ser tipo uma gota para cima, uma gota para baixo, mas ainda assim não é aqui o elétron circulando. Então, é isso que a gente sabe hoje. Só que naquela época, e a gente está falando aqui de 1911... não se sabia tudo isso, né, obviamente. Então vamos ver o que se sabia naquela época. Lembrando que esse histórico do desenvolvimento dos modelos atômicos, a gente parte lá da bola de bilhar e tenta chegar nisso daqui. E cada cientista, né, são anos de pesquisa, cada cientista aí traz algo novo, né? Na verdade, a maioria dos cientistas não trazem nada novo, né? Por isso que a gente só vê um ou dois aqui que de fato fizeram uma contribuição significativa. Eu vou reformular aqui. Ó. Vários cientistas fizeram contribuições pequenas, mas quem fez contribuições grandes que fizeram a diferença é essa galera aí que a gente sabe o nome, né? Rutherford, Bohr, Thomson, Einstein, né? O Schrödinger, essa galera aí que são os mais famosos aí, né? Mas cada cientista tem seu mérito, fez aquela descoberta, por mais que seja pequena, fez a descoberta dele, né? Mas voltando aqui, em 1911, o que se sabia em 1911? A gente sabia que os átomos eram neutros. Átomos eram neutros. Se sabia muitas coisas, tá? Vou só passar o que é relevante pra gente aqui. Os átomos eram neutros, não confunde nêutrons com nêutrons. Nêutrons é a partícula, nêutrons quer dizer que a carga positiva e a carga negativa desses átomos se anulam. Como é que a gente sabia que os átomos eram neutros? Super fácil, você pega um gás, por exemplo, pode ser oxigênio, pode ser qualquer coisa, e aí você joga ele, tipo assoprando mesmo. Não precisa ser assoprando, mas vocês entenderam, né? Você joga um gás, o fluxo de gás para cá. O gás é feito do quê? De átomos. Aí você coloca um campo magnético, a gente já tinha as equações de Maxwell naquela época, você coloca essas partículas aqui sobre um campo magnético, uma partícula carregada na influência do campo magnético, ela sofre uma deflexão, a não ser que o campo magnético seja paralelo à direção do movimento,
Nesse caso, vamos supor que não é, vamos supor que, sei lá, o campo magnético está saindo do papel, que seja. E aí a gente vai ter a deflexão, né? O gás ele poderia subir ou descer, né? Depende da carga dele. Mas isso não acontece. A gente vê que o gás continua indo aqui, ó, retinho. Então, se o gás, uma partícula em movimento, ela não é defletida na presença do campo magnético, o que a gente sabe? Que a carga dela é zero, né? Quer dizer que todas as partículas que estão dentro dela têm carga zero? Não, quer dizer que a soma das cargas é zero. Então, eu já sabia que os átomos eram neutros. E também a gente sabia aqui, ó, que o tamanho desses átomos era de aproximadamente, é da ordem, né? Da ordem de 10 na menos 10 metros, que a gente já sabia também. Os átomos são da ordem de 10 na menos 10 metros. E vamos lembrar aqui que 10 a menos 10, a gente dá um apelido para 10 a menos 10. 10 a menos 10 metros, a gente diz que é um angstrom. Então tem um apelido aqui pro 10 a menos 10 metros. Então quando você vê angstrom, você já sabe o que é. Outra coisa que a gente sabia aqui, ó, que vai ser importante para a gente, é que existiam elétrons. Então a gente sabia que existiam no átomo cargas negativas dentro do átomo. Quem foi que descobriu o elétron? É o JJ Thomson. Lembra do JJ Thomson? Não Thomson, sempre falo Thomson, mas não tem esse P. É esse cara aqui, o JJ Thomson. Vamos escrever aqui, ó, JJ Thomson. Thomson. E ele descobriu o elétron. E aí, com a descoberta do elétron, ele conseguiu propor um modelo que a gente conhece como modelo do pudim de passas, né? Que, então, como é que era esse átomo aqui, ó, previsto pelo JJ Thomson? Lembrando que a gente não sabia que existia próton e não sabia que existia nêutrons. A gente sabia que era relevante para a gente essas três características aqui: o tamanho do átomo, que os átomos eram nêutrons e que tinha elétron. Então, ele consegue imaginar que o JJ Thomson, que já que existem elétrons, então o meu átomo tem elétrons aqui, ó, né? E eu consigo separar esses elétrons. E aí os físicos, eles gostam de simetria. E aí vão pensar assim, a primeira coisa que provavelmente ele pensou, estou especulando aqui, mas é o que eu pensaria, se a gente tem partículas negativas, esses elétrons aqui, ó, negativas no átomo, e o átomo é neutro, ou seja, essas partículas negativas elas têm que ser anuladas por uma carga positiva, senão o átomo não seria neutro. O que eu vou imaginar? Deve ter também partículas positivas aqui dentro, né? Se tem partículas negativas, deve ter partículas positivas também. Só que qual que é o problema? O elétron ele é quase 2.000 vezes mais leve do que o próton. O elétron ele é de uma categoria diferente do próton, ele é de uma família diferente. O elétron ele é da família dos leptons. Já o próton ele é da família dos hadrons. Não quer dizer nada isso para mim, porque são só palavras que parecem inteligentes. Eu entendo isso, mas vamos pensar aqui, ó. A parte importante é que isso aqui são famílias diferentes, tá? Não são... Geralmente, como é que a gente pensa o próton e o nêutron, né? O próton e o elétron. A gente coloca o próton assim, ó, positivo, e o elétron assim negativo. Então parece que eles são iguais duas bolinhas de sinuca, só que de cores diferentes, né? Uma positiva e uma negativa, porque a carga deles só inverte o sinal. Só que na realidade é que o elétron ele é muito menor do que o próton. Então a gente poderia, tipo, sei lá, desenhar um próton assim e um elétron assim, ó. Entende? Então eles são de categorias diferentes. Mas o que isso tem a ver com a nossa história aqui, ó? Porque provavelmente esse JJ Thomson pensou por simetria, já que existem partículas negativas, deve existir partículas positivas, só que ele não consegue arrancar os prótons do átomo igual ele consegue arrancar os nêutrons, igual ele consegue arrancar os elétrons, porque os elétrons eles são muito mais leves, então você consegue arrancar ele. Já o próton está numa configuração diferente, então você não vai conseguir fazer um feixe de prótons. Naquela época você não conseguia fazer isso, depois até que se consegue fazer com o hidrogênio, né? Mas então me parece aqui, para quem era da época, que existem partículas negativas, mas não existem partículas positivas, porque não tem o mesmo comportamento. O elétron a gente consegue arrancar, consegue fazer um feixe de elétron, que tem a carga negativa, né? Já as partículas que têm carga positiva, e de novo, por que tem que ter carga positiva aqui? Porque o átomo é neutro. Então tem que ter a carga positiva. Já as partículas positivas eu não consigo arrancar. Então eu concluo que não existem as partículas positivas. Então essa carga positiva está como? Essa carga positiva está distribuída aqui, ó, uniformemente, todo igual se fosse um pudim. Um pudim, e os elétrons são as passas, né?
Lembrando aí que esse modelo pudim de passas não faz sentido se você é brasileiro aí. Não sei nem porque a gente não troca esse nome de pudim de passas. Essa é uma das piores analogias da história pro brasileiro, né? Porque o nosso pudim é o quê? O nosso pudim ele tem um buraco no meio. Então você fala pudim para criança e ela imagina que tem um buraco no meio, mas não é isso, né? O pudim de passas é isso, é como se fosse uma gelatina aqui que você colocou passas dentro da gelatina e essa gelatina seria a carga positiva. Então era isso que você acreditava na época e agora talvez faça um pouco mais de sentido para você da descoberta aqui, porque a gente sabia que tinha elétrons, sabia que o átomo era neutro, sabia o tamanho, mas isso não vai importar muito agora pra gente. Então você tinha é o que se dava para fazer na época, né? Não consigo isolar o próton. O próton é muito mais pesado, é muito mais difícil de trabalhar com o próton do que trabalhar com o elétron. O elétron é muito mais fácil de trabalhar. Então é isso que a gente tá nessa época aqui em 1911. E aí a gente vai discutir aqui o experimento feito pelo Rutherford, que é esse cara aqui, ó, né? Esse cara aqui foi o Rutherford. Esse Rutherford aqui, só para curiosidade, o Rutherford, ele é da Nova Zelândia. Nova Zelândia. É o N maiúsculo aqui, né? Esse Rutherford, ele é da Nova Zelândia. E ele trabalhou, ele foi aluno do J.J. Thomson. Então ele foi aluno do J.J. Thomson. Então ele já estava naquele lugar que as pessoas já estavam ali estudando do que era feita a matéria, né? Estudando os átomos. Então vamos colocar aqui aluno. Não sei se é exatamente aluno, mas ele trabalhou, tá? Ele foi orientado. Eu vou chamar aluno. É aluno, né? Foi orientado, é aluno. Aluno do J.J. Thomson. Então a gente tem aqui o Rutherford que já estava inserido nesse contexto de pesquisa, do que era feito a matéria, né? E aí esse Rutherford, ele mesmo, ele descobre, ó, provavelmente, isso aqui que ele descobriu, provavelmente, será que foi tentando descobrir o próton? Talvez sim, mas não tenho certeza. Mas talvez sim. Mas esse Rutherford mesmo, ele descobriu dois tipos de partículas antes de fazer esses experimentos aqui em 1911, tá? Isso que é antes de 1911. Ele descobriu as partículas alfa e as partículas beta. Ele descobriu esses dois tipos de radiação. E hoje a gente sabe que a partícula alfa é o núcleo de um átomo de hélio. Mas como que a gente fazia isso? A gente está no contexto um pouco depois, mesmo, na verdade meio contemporâneo aí, da Marie Curie, que aí a gente começa a descobrir de radiação. E aí ele percebe que você pegar um material radioativo, vamos pegar por exemplo aqui o urânio 238, mas não é só isso. O urânio 238, né, que é o número de prótons mais o número de nêutrons, e ele tem 92 prótons, o número de massa e o número atômico dele. Esse urânio 238 ele decai espontaneamente para o tório 234. E aí esse tório 234 ele tem 90 prótons no seu núcleo. E quando ele decai, ele emite um hélio aqui, ó. Um hélio e que tem 2 prótons e 2 nêutrons. Esse hélio, só que na verdade o hélio ionizado sem os elétrons, que é o que a gente vai ter aqui, ó. E não vai estar junto com os elétrons, mas não vou colocar aqui, porque senão preciso colocar os elétrons em algum lugar. Mas esse hélio aqui, ó, a gente chama ele de partícula alfa, porque a galera não sabia o que era. Então eu vou dar um nome aí, alfa. A rigor, a partícula alfa é o núcleo só, né? Então é o 2,4 e aí 2 mais aqui, mais 2 mais. Quer dizer que você tem 2 elétrons a menos. Isso aqui era uma partícula alfa, então ele descobriu essa partícula alfa trabalhando aqui com materiais radioativos, né? É claro que não é só o urânio 238 que emite a partícula alfa. Boa parte dos materiais radioativos, principalmente os pesados, acima do ferro, eles... Ferro do chumbo? Do chumbo? Ferro ou chumbo? Não tenho certeza agora, confundi. Acho que acima do chumbo... Todo mundo acima do chumbo emite partícula alfa. Decai por partícula alfa em algum momento, né? Às vezes é muito raro, às vezes não é tão raro assim. Mas beleza aqui. Então, continuando. O que a gente tem agora aqui? A gente tem as partículas alfa do Rutherford, mas ele não fez só partícula alfa aqui pra gente. Ele descobriu também as partículas beta.
E aí essas partículas beta a gente nem vai utilizar, mas eu vou só colocar aqui pra gente lembrar o que que é. Percebi que a tela estava cortando aqui embaixo, ajeitei aqui, agora não vai mais cortar a parte de baixo. Mas continuando aqui, então o Rutherford, além das partículas alfa, ele descobriu também as partículas beta. Partículas beta, a gente não vai utilizar, mas serve como curiosidade para você. Uma partícula beta é emitida quando um nêutron ele decai virando um próton. Ele também emite aqui um elétron e ele emite também um antineutrino do elétron. Então o nêutron ele decai num próton, um elétron e um antineutrino do elétron. E aí esse elétron ele sai voando aqui, ó, e aí a gente chama isso aqui de partícula beta, tá? Esse aqui é a beta menos. O que pode acontecer também é de um próton ele decair num nêutron. E aí ele, em vez de emitir um elétron, ele emite um pósitron, que é a antimatéria do elétron. E aí para conservar a massa aqui, conservar a energia, conservar o momento, na realidade, a gente tem a emissão também de um neutrino aqui, só que o neutrino do elétron, mas não é o antineutrino do elétron, né? Aqui é o antineutrino do elétron, aqui é o neutrino do elétron, mas o que a gente emite aqui é um pósitron, e essa aqui a gente chama de partícula beta+. Então a partícula alfa é um núcleo do hélio e a partícula beta é um elétron ou um pósitron, tá? Então, só que na época ninguém sabia muito bem o que era, só sabia que a partícula alfa era muito pesada e a partícula beta era menos pesada, né? Não tinha se identificado que era um elétron ainda ou um pósitron. Mas beleza, aí o que o Rutherford fez? Opa, descobri a partícula alfa. Como é que eu crio partícula alfa? Eu coloco o material radioativo. E aí esse material radioativo aqui, o material radioativo, ele vai começar a me emitir aqui partícula alfa, né? Joga aqui a partícula alfa, ou beta, né? O que quer que seja. Mas dependendo do material radioativo, ele vai emitir aqui partícula alfa. E ou seja, eu tenho uma fonte de partículas alfa. Olha que interessante aí. O Rutherford ele tem uma fonte de partículas alfa. E ele tem isso em primeira mão. Porque foi ele que descobriu a partícula alfa e ele já está discutindo o modelo atômico aqui com o Thomson. Então ele tem aqui na mão dele uma ferramenta muito poderosa que provavelmente quase ninguém mais tem. Se tem, não tem na mesma qualidade que ele teria na época, né? Já que ele conseguiu identificar essas partículas. Então ele é provavelmente uma das únicas pessoas no mundo que tem acesso a essas partículas alfa. E aí ele pensa o quê? Vamos continuar entendendo do que é feita a matéria. Vamos continuar entendendo do que é feito esse átomo, né? Esse negócio aqui ó, que a gente tem. Vamos entender. Como que eu vou tentar entender isso? Eu vou pegar minhas partículas alfa que eu tenho aqui, que eu descobri aqui. Vou jogar elas nos átomos. Vou fazer elas atingir os átomos. E aí eu vou analisar, aqui essas bolinhas são átomos, ficou feio, mas você entendeu. Eu vou analisar para onde que essa partícula alfa vai. Então, e aqui tem um anteparo, né? Tem um anteparo desse lado que vai ficar registrado onde é que a partícula alfa bateu. Ele trabalhava com o Geiger também, lembra do computador Geiger? É esse cara aí também. Então, você vê que tudo foi desenvolvido meio que no mesmo laboratório, né? Tem esse experimento aqui da folha fina de ouro, não foi só o Rutherford que fez, tá? São 3 cientistas principalmente. O Rutherford, o Geiger e tem mais um aqui. Será que eu consigo descobrir o nome dele? O nome do terceiro? Eu não estou conseguindo descobrir aqui agora, não. Mas eram 3, tá? Eram 3. Aqui, ó, é Marsden. O Geiger e o Marsden. Então são os 3 aí. Mas então, voltando aqui. Então o que ele tem? Ele tem acesso a essas partículas alfa, ele pensa, vou jogar aqui no átomo e vou ver o que acontece. Aí dependendo do resultado que eu tenho nesse anteparo, quem sabe eu posso tentar identificar alguma coisa nova nesse átomo aqui. Ó. E aí, qual que foi o experimento dele? Vamos escrever aqui para deixar bonitinho no seu caderno aqui. Ó. Qual que foi o experimento dele? Experimento. O que eu quero que você perceba é que tudo está conectado, tá? Tudo tem a ver com o momento, com a época, tá no lugar certo, ter descoberto a coisa certa. Ele que descobriu a partícula alfa, então ele provavelmente em algum momento alguém faria um experimento parecido, mas já que ele descobriu a partícula alfa, o que custava de jogar essa partícula alfa no átomo e ver o que acontecia, entendeu? É meio que tudo conectado. Então o que ele fazia? Ele tinha essa fonte de partícula alfa.
Aí essa partícula alfa, ela atingiu átomos, né? Mas esses átomos eram o quê? Era uma folha fina, é uma folha fina. O experimento foi feito com ouro aqui, o ouro principalmente, né? Ele é famoso pelo experimento do ouro. Então tem uma folha fina, podia ser de qualquer material. E aí ele tem uma folha fina de ouro. E aí a ideia dele é pegar essa partícula alfa, bate aqui e ver para onde que vai, né? E aí deteta para onde que vai essa partícula alfa. E aí o que ele esperava ver? Baseado no modelo do pudim de passas, que era o que a gente tinha antes. Vamos lembrar o modelo do pudim de passas. Tem os elétrons e tem também aquela região, o pudim em si, né? Que é que é a região positiva. Então tem um appletzinho aqui, que é um applet, é um programinha, que simula aqui pra gente o que se deveria ver. Então tá aqui um átomo, é um átomo só. Esse é um átomo só, a parte vermelha é a região positiva, e em azul seriam os elétrons. Então esse aqui é o modelo pudim de passa. Se você joga uma partícula alfa que já se sabia que era pesada, o que ia acontecer? Não ia acontecer praticamente nada, ela não ia ser defletida. Por que ela não ia ser defletida? Porque a carga positiva ela está uniformemente distribuída, ou provavelmente, né, não se sabia, mas, com certeza, mas se ela estivesse uniformemente distribuída, o que acontece? Por exemplo, pegar uma partícula aqui no meio, aqui, ó, essa aqui, ó. A carga positiva desse lado é a mesma carga positiva desse lado, então a deflexão não ia acontecer assim de uma maneira muito grande. E os elétrons, mas o elétron ele tem a carga negativa concentrada, só que a massa do elétron, igual a gente viu, a massa do elétron é muito pequena. É quase 2.000 vezes menor do que a massa do próton. Então, por mais que a partícula alfa batesse direto, a gente sabia a massa da partícula alfa, se essa partícula alfa bate direto ali no elétron, supondo que o elétron fosse uma bolinha, o que não é, não ia ter uma deflexão. Seria, por exemplo, uma bola de canhão batendo numa bolinha de ping-pong. A bola de canhão não vai sofrer uma deflexão muito grande, entendeu? Não vai. E aí as cargas positivas também não iam fazer deflexão nenhuma, não ia ter. Mas então por que ele propôs esse experimento sabendo que não ia ter deflexão? Porque vai que tem alguma coisa diferente aí, não sei, vai que tem, né? Eu não estou fazendo nada, jogar aqui o partícula alfa que eu mesmo descobri, acabei de descobrir, vamos ver o que acontece. Então a ideia, se o modelo do pudim de passas fosse verdade, essas partículas alfa, elas não deveriam sofrer muita deflexão. Um pouquinho só, tá? Um pedacinho de um ângulo, nem pedacinho de um grau, nem um grau deveria ser. Só que aí, esse era o modelo que ele tinha na cabeça dele. Estou inventando, né? Porque eu não sei o que tinha na cabeça dele, mas eu vou imaginar que fosse isso. Só que aí, o que acontece? Quando ele vê o resultado, ele percebe que os ângulos que essas partículas alfa eram defletidas era muito grande. E, inclusive, aproximadamente uma a cada 8.000 partículas que atingiam essa folha de ouro era defletido para trás. Então, tinha até partícula que era defletida para trás. E aí, poxa, se fosse o modelo pudim de passa, né? Eu sinto muito meu orientador, né? Eu me sinto muito JJ Thomson, mas se tivesse correto esse modelo pudim de passas, a partícula alfa não podia ser defletida para trás, porque não tem nada ali naquele átomo que fizesse essa deflexão tão grande. Então não existia essa possibilidade, não faz sentido isso acontecer se aquele modelo pudim de passa estivesse correto. E aí ele fica pensando assim, se tem um espalhamento tão grande, tem que ter alguma coisa que está espalhando, né? E aí o que ele propõe é que deve ter centros espalhadores, que ele propõe antes do experimento, né? A hipótese que ele pensa deve ter centros espalhadores de alguma maneira, não sei como eles são, mas que fazem essas partículas alfa serem defletidas dessa maneira. Então, essa é a hipótese que ele pensa, né? Tem que ter algum centro defletor. Já adiantando para vocês aqui o que estava acontecendo, eu acho que é mais fácil de a gente entender, ó. Já adiantando para vocês, se fosse aqui, ó, como a gente entende agora, com o núcleo atômico, o que ia acontecer? Aqui a gente, né, o átomo é muito maior, né, mas só lembrando aqui, ó, se toda a carga positiva, ao invés de estar uniformemente distribuída ao redor desse átomo inteiro, que é 10 a menos 10 metros, o tamanho do átomo, aproximadamente, se ela tivesse concentrada em um ponto só, ou numa região muito pequena, aí sim
essa deflexão seria possível. Então, a hipótese que ele faz agora vamos supor que toda a carga positiva está concentrada numa região pequena. Essa é a hipótese que ele faz para tentar explicar os dados que ele tinha chego ali. Então, essa é a hipótese que ele faz. E aí, ele faz umas constatações bem simples de entender. Ó. Por exemplo, aqui. Então, eu vou anotar a hipótese aqui só para a gente não esquecer a hipótese que ele faz. A hipótese é a seguinte. Toda a carga positiva do átomo está em um ponto só, ou numa região pequena, tá? Em um ponto só. Então, essa é a hipótese que ele faz. E aí, quando ele faz a hipótese, qual que é o processo aqui científico, né, que ele tem que fazer? Ele tem um dado aqui que não bate com a teoria atual. Então, o dado não bate com a teoria atual. Ele formula uma hipótese e aí ele vai jogar matemática. Aí você tem que colocar matemática na jogada para demonstrar que sua hipótese é verdadeira ou não. Então, beleza. Aí ele vai e faz umas constatações. Lembra, a gente não vai deduzir aqui porque não é tão simples você fazer dedução dessas equações. Mas a ideia principal é bem simples. Vamos pensar o seguinte aqui. Vamos desenhar um núcleo atômico. Na verdade não se chamava núcleo ainda, né? Vamos pegar essa região em que a carga positiva está concentrada e ela tem uma carga Z, que é o número de prótons vezes Z. A gente sabe isso agora só, né? E aí a gente joga a partícula alfa, uma distância aqui, ó. Essa aqui é a partícula alfa, ela vem. E aí quando ela chega perto ela é refletida, né, para cá. Ó. Ela é refletida num ângulo θ aqui, ó. E ela passou uma distância que eu vou chamar de B aqui, B1, por exemplo. Então B1, essa distância é B1. E esse B1 leva ao θ1. Esse B aqui a gente chama ele de parâmetro de impacto, tá? Mas não é tão relevante pra gente. Mas o que a gente consegue perceber, tá? Nem precisa fazer quanto para perceber isso. Que se essa partícula alfa ela passa mais próxima desse centro espalhador, a deflexão ela vai ser maior. Então o θ aqui 2 vai ser maior do que o θ1. E eu quero que você perceba, a única coisa que eu quero que você perceba aqui, ó, é que agora eu tenho um B1 aqui, ó. B2, né? B2, não B1. O que eu quero que você perceba é que um B, uma distância, leva a um ângulo θ. Então, se eu meço o ângulo θ, eu tenho uma informação da distância que essa partícula alfa passou aqui do meu núcleo. Aí você faz um pouco de conta, e aí, na verdade, bastante conta, e você encontra a seguinte equação aqui, mas não interessa muito pra gente, tá? Dividido por m alfa, já explico mais ou menos o que é cada termo, vezes a cotangente de θ sobre 2. Já deu cotangente aqui, você já sabe que a coisa tá feia. Mas esse parâmetro de impacto aqui, ele é relacionado com o K, que é 1 sobre 4πε0, a carga da partícula alfa, a carga do centro espalhador, a massa da partícula alfa e o v quadrado aqui, que é a velocidade da partícula alfa, né? Isso aqui embaixo está representando a energia cinética, só está faltando o termo 2 que foi cortado aqui em algum lugar. E aí, cotangente de θ é o ângulo, né? Então, para cada beta, eu tenho um θ. É isso que eu tenho. E essa é a parte importante até agora. Então, de acordo com a distância aqui, eu consigo ter um θ. E aí, com mais um monte de continhas, eu tenho que para um ângulo, para uma região, para um delta θ, o número de partículas que eu vou ter ela vai ser da ordem aqui, ó, de I0 a... Tô só... Opa, faltou um N aqui. Tô só escrevendo aqui, eu tô seguindo o livro do Tipler, tá? Mas a dedução pra gente aqui vai ficar para outra aula, porque você já vai ver o tamanho da equação e não é simples. É bem grandinha, mas estou anotando caso você tenha curiosidade aí. Porque o número de partículas num delta θ, ele é... Calma aí.
o número de partículas que atinge uma região do espaço ele é dependente desse θ mais um Δθ, né? E daí depende da intensidade do feixe, o tempo que você coletou, a energia cinética das partículas e assim por diante. Mas beleza, a dedução em si, de novo, vai ficar para outra hora, porque senão a gente dorme aqui e a dedução você precisa saber ela inteira de cabeça, eu não sei de cabeça também não. Mas daria para fazer aqui com um pouquinho de preparação. Mas enfim, o que é importante? Que a gente consegue relacionar o número de partículas que você coleta no seu detetor em função do ângulo que você colocou esse detetor. Essa é a parte importante. Ele chegou numa equação matemática, supondo aquela hipótese dele que existisse um centro espalhador. Se existir um centro espalhador, eu consigo associar o número de partículas espalhadas em um certo ângulo dessa maneira aqui, ó, com o ângulo, né? Então, o que ele faz daí? Ele propôs, ele tem uma hipótese, ele descreve essa hipótese matematicamente para tentar comprovar essa hipótese. Aí, o que falta fazer? O experimento em si. E aí, o experimento é só você pegar o seu detetor aqui e ir girando ele no θ e anotando quantas partículas tem. E aí, você compara com os resultados que foram previstos pelo seu modelo aqui que você fez. E aí, o que ele encontra? Ele encontra... Ó, o azul, a linha azul, é o que ele previu da equação dele. As bolinhas pretas e brancas são os dados experimentais. Então ele chega num resultado experimental que é muito próximo. Você vê que o branquinho aqui ele sai um pouquinho aqui, mas não é tão relevante assim, né? Mas sai só um pouquinho. Lembra que essa escala aqui é log, né? Então log, se bem que um pouquinho no log é bastante, né? No linear. Mas ainda assim... O resultado experimental dele é muito condizente com a teoria dele, com a hipótese que ele acabou de propor. Então, ele meio que tem fortes indícios, não dá pra gente dizer que provou, né? Que provar é sempre uma... É sempre uma questão. Provar é a galera... É próximo, né? O que a gente pode dizer é o seguinte: provavelmente deve ter nesse átomo um centro espalhador, uma região espacial na qual a carga positiva está concentrada. E aí ele faz outro experimento aqui também, na verdade os dois foram feitos ao mesmo tempo, que ele troca o material daquela película que ele estava usando, de ouro, né? Ele troca para outros materiais, porque vamos ver aqui que o número espalhado depende do número atômico daquela barreira, ó, ouro, prata, cobre, alumínio, e isso aqui também bate. Então aí ele tem fortes indícios de que a hipótese dele está correta, de que existe um centro espalhador dentro desse átomo. E aí ele chama esse centro espalhador, não sei se foi ele que chamou, mas a gente chama hoje, conhece isso como núcleo. Então essa é a história por trás da descoberta do núcleo atômico. É claro que outros cientistas têm que refazer o experimento para ver se não é isso mesmo. Tem que fazer outras hipóteses. Vamos testar outra coisa. Será que não é... Será que não tem, sei lá, 3 núcleos espalhadores em vez de 1? Aí você tem que ir testando. Mas a princípio é que ele já consegue demonstrar com muita força que dentro do átomo tem um centro espalhador. E aí a segunda etapa aqui que dá para a gente fazer... Já que a gente sabe que existe centro espalhador, é tentar saber o tamanho desse núcleo aqui. Tentar saber o tamanho desse centro espalhador. E aí é super tranquilo aqui, ó. Qual que é a ideia dele? Para a gente saber o tamanho do núcleo, né? A gente quer saber, número 5 aqui, ó. Tamanho do núcleo. O tamanho do núcleo. Então o que ele quer saber agora, aproveitando já, porque é assim, né? O cientista, quando ele faz o experimento, viu que dá certo, ele já pensa em 5, 6 que ele pode fazer depois, porque a ideia é produzir o máximo possível. Você acha que ele, pensando nesse experimento para medir o tamanho do núcleo, ia deixar para outra pessoa fazer? Lógico que não, ele já pega, já tem ideia, tem as ferramentas, vou lá e já faço, eu mesmo faço, né? E é assim que é. Ou então eu dou para algum aluno fazer, né? Mas daí o seu nome tá lá também, não tem problema. Mas então, já que já meio que comprovou, né? É que comprovar é uma palavra muito forte, né? Já que ele teve fortes indícios aí, e mais para frente vai ser comprovado com outros experimentos de outros cientistas, mas já que ele mostrou fortemente que provavelmente existe centro espalhador, dá para a gente tentar mostrar também qual é o tamanho desse núcleo. A ideia por trás disso é muito simples, porque vamos pensar aqui, ó. Vou imaginar agora que a gente tem essa partícula alfa aqui, ó, tá? A partícula alfa era vermelhinha, né? E aí eu tenho esse núcleo aqui, ó. O núcleo eu vou fazer de verde.
é laranja, né? Fuzil de laranja. O núcleo tá aqui, ó. Mas agora eles têm mais ou menos o mesmo tamanho mesmo, tá? A partícula alfa e o núcleo. O que acontece? Aqui, ó, no começo ele tem uma energia cinética, tá? Uma energia cinética. E pode ser K ou K, como você quiser chamar. Energia cinética. Então a bolinha vermelha ela vai vindo, perdendo energia cinética e ganhando energia potencial elétrica. Então essa energia cinética, vou chamar de K, energia cinética fica melhor com K, né? Essa energia cinética, ela vai virando energia potencial elétrica. Porque vamos pensar aqui, ó, se eu jogo uma bolinha perto da outra, ela vai desacelerando, vai perdendo velocidade, até que ela vai para trás, não é isso que vai acontecer? Só que nessa região aqui, ó, bem onde trocou a velocidade aqui, ó, da partícula, que ela estava indo para um lado e indo para o outro, a gente consegue dizer que aqui não tem energia cinética e toda a energia virou energia potencial elétrica, né? O que é energia potencial elétrica? Pega uma carga positiva e coloca próxima da outra. O que elas vão fazer? Vão se repelir. Mas ganharam energia cinética quando eu soltei? Ganharam? Onde que estava essa energia? Ela estava armazenada na configuração espacial das cargas. E a gente chama isso de energia potencial. Então, quando você aproxima elas, você armazena energia na configuração espacial. E é isso que a gente faz, só utilizar a conservação de energia. Então, só para demonstrar para vocês como dá para a gente imaginar isso de uma maneira bem simples, é claro que isso só vale para um caso especial, vamos imaginar que a partícula ela bateu aqui, ó, 180 graus, aqui, ó, retinho, né? Bateu bem no centro, ela o parâmetro de impacto zero. Ela não foi aqui em cima, por exemplo, foi para lá. Vamos só pegar essa partícula que bateu e ricocheteou, exatamente na mesma linha, né? Então é bem fácil a gente escrever aqui para a gente achar essa distância mínima. Esse R0, vou chamar assim, é só a gente colocar que a energia cinética, mv² sobre 2, vai virar completamente energia potencial elétrica, 1 sobre 4πε0, a carga da partícula alfa, a carga do núcleo, dividido pela dessa menor distância. A energia cinética da partícula eu consigo saber, é só saber a minha aceleração, 1 sobre 4πε0 é uma constante, a carga da partícula alfa eu sei, a carga do núcleo aqui eu sei, do meu átomo, né? Depende do átomo que eu estou utilizando. A minha única incógnita dessa equação é esse R0, que é a menor distância que essa partícula alfa vai chegar desse meu núcleo, né? Então percebe que não é tão difícil de entender assim. Então, eu consigo saber facilmente qual é a menor distância que essa partícula chegou do núcleo. Consigo fazer isso. E aí qual é a ideia do Rutherford aqui para descobrir o tamanho do núcleo? O que ele faz? Eu vou aumentando essa energia dessa partícula alfa, vou aumentando a energia ou diminuindo aqui, pegando átomos mais leves, tá? Dá na mesma aqui, é só você trabalhar com esse Q aqui ou com isso aqui. Se você trabalha com o Q ou com energia cinética. Se eu for vamos trabalhar só com a energia cinética, que é mais fácil de entender. Se eu for aumentando a energia cinética, a partícula vai cada vez chegando mais próxima. Concorda comigo? Aumentando a energia, ela vai chegando cada vez mais próxima. Até o momento em que essa energia é tão grande que essa partícula alfa ela consegue entrar dentro desse núcleo. Tá vendo? E aí é repelido, né, em algum momento. Na verdade, poderia fazer outras coisas dependendo da energia. Mas aqui, ó, ela vai sendo repelida, até a energia cinética ser tão alta que ela é repelida, mas ela consegue entrar dentro do núcleo. E aí, como que ele consegue identificar essa transição entre a partícula ser repelida do lado de fora e ser repelida do lado de dentro? Qual que é a estratégia dele? É pegar esse modelo que ele fez e que os dados mostram que esse modelo aqui, ó, combina muito bem com os dados experimentais. E aí ele vai fazendo esse experimento até ele ver que os dados experimentais não batem mais com aquele modelo de antes. Porque aquele modelo de antes, ele não previa o caso no qual a partícula entrasse dentro do núcleo. Porque daqui o espalhamento que essa partícula vai sofrer é diferente. Então, se esse espalhamento é diferente, o resultado que ele vai ter é diferente também. Então, é só ele comparando os dados experimentais com a teoria que ele fez. Então, eu comparo o dado experimental com a teoria, comparo o dado experimental com a teoria. Quando o dado experimental não bate mais com a teoria, você fala, opa, a partícula entrou no meu núcleo atômico, esse R0 é o tamanho do núcleo atômico. E aí a gente tem, ó, por exemplo, para o alumínio aqui, ó, esse gráfico,
que ele mostra o seguinte aqui, ó. Vou descrever esse gráfico para vocês aqui, ó. No eixo Y é o número de partículas observadas dividido pela previsão que ele faz, previsão teórica. Ou seja, enquanto isso aqui é 1... Opa, o que está acontecendo? Ficou maluco? Ficou maluco. Como é que eu apago isso aqui? Ficou maluco o negócio. E enquanto essa linha aqui está no 1, que é basicamente essa região aqui, ó, a teoria que ele fez antes está sendo respeitada pelos dados experimentais. Já daqui para cá não está mais. Ó, daqui para cá já começa a ficar diferente, porque fica diferente de 1. Diferente de 1 quer dizer o quê? O número observado é igual ao número previsto. Então, enquanto o número observado é igual ao número previsto, beleza, aquele modelo de antes está valendo. A partir daqui, ó, dessa distância aqui, ó, para distâncias menores, ó, se você nunca sabe exatamente, né, onde, é uma região ali, né? A partir de aproximadamente 1 vezes 10 na menos 14, ou seja, 10 na menos 15, aí a gente tem que a teoria que ele fez antes não vale mais. E aí ele conclui que, ó, a partir daqui é núcleo. Daqui para cá, ó, é núcleo. Então o núcleo provavelmente é menor do que 10 na menos 15, 1 vezes 10 na menos 15. E aí os experimentos dele, ele fazendo esse experimento, ele conclui que o núcleo do átomo de alumínio, ele é da ordem de 10, na verdade é um número mesmo, 10 na menos 15 metros. É isso que ele conclui. E aí você pensando, pô, 10 na menos 15, que diferença faz? A diferença faz é que o átomo que a gente sabia antes era 10 na menos 10 metros. Agora a gente está em 5 ordens de grandeza diferente. Então ele consegue concluir através dos experimentos dele que o núcleo do átomo de alumínio aqui, ó, é 10 vezes 10 na menos 15 metros. Na verdade são 4 ordens de grandeza, né? Então eu tô 4 ordens de grandeza diferentes. Isso é tipo 10 mil vezes menor do que o tamanho do átomo. Isso aqui é uma descoberta sensacional aqui, ó. Não é, lembra? Já vamos lembrar como é que a gente desenhava o átomo antigamente? Que a gente desenhava aqui o modelo planetário, tá vendo aqui, ó? Mas mesmo modelo planetário, esse núcleo aqui, ele não era desse tamanho. Mesmo no modelo planetário, que é o do Rutherford, que a gente acaba colocando, o núcleo, ele é uma bolinha aqui, e o elétron tá em volta, né? É isso que ele conclui. Só para você ter como comparação, o valor real, que a gente sabe hoje, ele é aproximadamente 3,6 vezes 10 a menos 15 metros, tá? Esse é o tamanho real. Então ele chega próximo do real, ele chega na mesma ordem de grandeza do real fazendo esse experimento aqui. Então o Rutherford, além de demonstrar que existe um centro espalhador no átomo, ele demonstra também o tamanho desse centro espalhador fazendo experimentos. E essa é a história do modelo atômico de Rutherford. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, se não gostou também, deixa o like aí e se inscreve no canal. E até a próxima.